Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, começando uma semana que promete ser muito agitada no Vasco, com muitas informações, inclusive nesse Bom Dia Gigante vamos trazer aqui muitos detalhes, situações importantíssimas. Fique ligado até o final porque tem muita notícia, hoje está recheado do jeito que você gosta. Então, antes de mais nada, eu peço apenas uma moral, se inscreve aqui no canal, acione o sininho das notificações e, claro, deixe o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, não custa nada, e compartilhe, copie o link e joga para todo mundo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, marca a gente nas redes sociais, @avascaínos, porque hoje, olha, esse Bom Dia Gigante promete bastante. E depois de 24 dias de inércia total, o Vasco, enfim, anunciou a contratação do novo técnico. Zé Ricardo chega para comandar a equipe até o final de 2022. Essa será a terceira passagem de Zé Ricardo no Vasco, a segunda entre os profissionais. A ficha técnica dele é a seguinte: nome: José Ricardo Manarino, natural do Rio de Janeiro, nascimento 13 de maio de 1971, tem 50 anos, técnico profissional desde 2016, trabalhou em clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional e estava no Qatar SC. Títulos: apenas um, campeão carioca de 2017. Mas será que o torcedor gostou dessa contratação? Eu fiz essa enquete no meu Twitter, @Emerson_Rocha, você tá vendo aí na tela, e o resultado foi o seguinte: quase 1.000 votos, 46% aprovam, 15% não aprovam e 39% preferiram esperar. E eu também fiz essa pergunta a 5 membros do canal Atenção Vascaínos. E você confere agora a opinião da galera. Bom dia, galera do Atenção Vascaínos. Sobre a contratação do Zé Ricardo, penso que seja uma boa, acho que é um ótimo nome, vai começar um trabalho do zero, agregando ao clube, trazendo inclusive, se vier, o Carlos Brasil. Penso que tem tudo para dar certo, um trabalho do início, sem vícios. Acho que esse ano de 2022 tem tudo para ser um ano nosso. Um abraço a todos. Olá, galera vascaína. Meu nome é Fábio Peixoto, sou do Rio de Janeiro e vim falar um pouquinho da chegada do técnico Zé Ricardo ao Vasco da Gama. Eu acho que ele tem condição de fazer um bom trabalho, mas vai ter que romper com uns problemas internos do clube, fazendo uma boa equipe, com pouco dinheiro, boas escolhas, e vai conseguir ter muito sucesso em 2022, nos levando para a primeira divisão. Parabéns, obrigado a todos, gente. A respeito da contratação de Zé Ricardo, uma boa contratação, um treinador bem estudioso, arma bem as equipes. Vamos ver como vai ser a montagem do elenco. Apesar da gente ter acertado um treinador, é importante não só a montagem do elenco, mas a rapidez na montagem, tá? Vamos lá e ficar de olho nessa preparação física aí, que faltou foi disposição, sangue e disposição. Vamos lá, Vasco. Fala, galera do Atenção Vascaínos. Respondendo a pergunta para o Emerson aí sobre a contratação do Zé Ricardo, se eu gostei ou não. Bom, enfim, a minha primeira opção era o Dorival Júnior, mas o Vasco fechou com o Zé Ricardo, então é o que a gente tem hoje, né? Então eu desejo sorte aí para ele nesse trabalho e espero que dê tudo certo para o Vasco no próximo ano. Valeu, galera. Obrigado. Fala, galera da V. Meu nome é Patrick, eu sou aqui de Petrópolis. E o Emerson tá indagando a gente aí se a gente aprova a chegada do Zé Ricardo. E eu particularmente aprovo. É um bom técnico, tem boas ideias, é bem falado por todos os repórteres aí, né, de prestígio. Então acredito que consiga fazer um bom trabalho em 2022, sim. Mas a diretoria tem que estar alinhada com ele. Ele foi escolhido antes de um diretor técnico, então a gente tem que ficar de olho, porque o Vasco está começando difícil, né, esse ano de 2022.
Segura aí que daqui a pouquinho vamos trazer todas as informações referentes a Zé Ricardo, sua comissão técnica, a situação também de Carlos Brasil e olha, um outro profissional que deve fazer parte do departamento de futebol do Vasco. Daqui a pouquinho aqui nesse Bom Dia Gigante. Agora a gente vai trazer as informações sobre Germán Ezequiel Cano. Será que ele fica? Será que vai embora? Tem uma dúvida no ar e quem traz os detalhes é ele, Flávio Dias. Conta pra gente, Flávio. Eu conversei ontem com o José Constanzo, que está na Argentina, empresário do jogador. Cano está em Medellín, na Colômbia. Ele tem muito carinho por Medellín, vai viver a vida dele pós-carreira em Medellín. Está, inclusive, construindo uma casa. Quem acompanha os stories lá no Instagram do Germán Cano viu que ele comprou um terreno, está fazendo obra, está fazendo uma grande casa, ele vai morar. Ele não vai voltar para a Argentina, ele vai morar em Medellín. Ele vai fazer 34 anos de idade, já falou que quer encerrar a carreira no Independiente Medellín. É um jogador que tem mercado aqui no Brasil, tem propostas aqui no Brasil. Mas tem carinho muito grande pelo Vasco, Emerson. Tem um amor muito grande pelo Vasco, uma gratidão. Conseguiu se adaptar plenamente ao Rio de Janeiro. Tem por parte do Vasco um carinho enorme, mas infelizmente esteve em 2 anos muito ruins. Um ano em que o Vasco caiu e o outro ano que o Vasco não subiu. Ele tem um pouco desse incômodo de não ter conseguido ajudar ainda mais o Vasco a alcançar os seus objetivos, a não cair e em caindo em não subir. Mas Germán Cano é profissional. O Vasco quer uma redução do salário dele e vai acertar a dívida, quer pagar a dívida. O presidente Jorge Salgado já disse isso a José Constanzo. Mas aí vem a dúvida e aquela frase que o Constanzo ontem me repetiu de novo. Será que Germán Cano ficar será uma solução ou um problema para o Vasco? Solução, porque é um jogador tecnicamente muito bom. Solução, porque é um jogador querido pela torcida. Solução, porque é um jogador querido pelo clube. Mas será que a permanência dele, com tanto dinheiro a se pagar, não vai ser uma asfixia para um clube que está em dificuldade, que perdeu mais uma vez 100 milhões por conta de não conseguir o acesso? Isso vai ser discutido. Cano já tem essa noção e ele vai decidir se ele vai permanecer no Vasco, se ele renova por mais uma temporada, amarrando um acesso em 2023 para um contrato melhor, aí sim apostar a carreira dele em 2022 ou não, ou se encerra o ciclo e vai buscar novas alternativas em função, como eu disse, da idade e de ter que fazer talvez o seu último grande contrato. É uma situação difícil. Pode pesar o coração de Germán Cano? Pode. Ele pode pesar o coração. O presidente Jorge Salgado teve uma conversa muito boa com José Constanzo, que ficou muito admirado com o Jorge Salgado. Não tinha contato com o presidente, porque o contrato foi feito na época do ex-presidente Alexandre Campelo. No início do ano ele teve contato com o Alexandre Pássaro e agora pela primeira vez falou com o presidente do Vasco. E teve realmente uma boa impressão de uma pessoa séria, de uma pessoa que quer bons negócios para o Vasco, mas que também está passando por grande dificuldade. Mas isso não paga as contas de Germán Cano. Isso não dá a Germán Cano uma segurança. Talvez em pagando tudo que o Vasco lhe deve e mesmo com uma redução de salário, pode ser que ele aceite mais um ano de compromisso. Mas hoje a palavra é difícil. É muito difícil que isso possa acontecer. Exatamente porque ele tem uma preocupação que em ficando com o Vasco, o que o Vasco lhe deve possa asfixiar ainda mais o clube, mesmo que o Vasco prometa pagar, mas isso pode ser um aperto danado para a temporada que o Vasco vai ter agora em 2022, mais uma vez bastante justa, apesar do Adriano Mendes, o VP de Finanças, ter dito que o investimento vai ser maior, mas de qualquer maneira pode ser também um aperto. Ou não, ele vai embora, ele busca o seu caminho, não vai jogar a Série B, não vai para o Cruzeiro, não quer ser adversário do Vasco da Gama, ou então até mesmo volta para Medellín, fecha uma situação e encerra a sua carreira por lá. Hoje é um dia decisivo. Constanzo me disse que ontem ia esperar Germán Cano passar o dia, fazer o treinamento dele, que ele está treinando, e aí ia conversar com o Germán Cano, e eu prometo durante o dia de hoje, quem sabe na live logo mais, trazer alguma informação sobre a permanência ou não pela máquina de Germán Ezequiel Cano, que talvez não fique na colina. E agora, aquele quadro que eu sei que você gosta, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o time Sub-17 do Vasco inicia essa semana
todos os trabalhos visando a segunda partida da final do Campeonato Carioca da categoria. No primeiro jogo, nesse fim de semana, o Vasco ficou no 0-0 com o Fluminense em São Januário. A segunda partida será na sexta-feira, nas Laranjeiras. E o Vasco inaugurou mais uma loja gigante da Colina. A última foi no Barra Shopping. Com essa loja, o Vasco agora tem 28 lojas oficiais Gigante da Colina. E para finalizar, além de Germancano, o Vasco essa semana deve decidir o futuro de alguns jogadores que ainda estão no elenco. Os jogadores principais são os seguintes: Caio Lopes, Daniel Amorim, Marquinhos Gabriel e Leandro Castan. Qualquer novidade você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para finalizar esse Bom Dia Gigante, como prometido, vamos trazer informações importantes sobre Zé Ricardo, sua comissão técnica, Carlos Brasil e um outro profissional que deve estar chegando para incorporar o departamento de futebol. Todos os detalhes agora com ele, Flávio Dias. Nós que tivemos no final de semana a confirmação por parte do Vasco do novo técnico Zé Ricardo. Falei com o Zé Ricardo ontem, Emerson e amigos, e ele me respondeu as mensagens que eu mandei durante a semana. Estava muito feliz, muito animado e deixou bastante claro que está vindo para o Brasil para meter a mão na massa. Disse-me ele, é o maior desafio da minha carreira, mas eu estou muito preparado para isso, extremamente motivado. Fiz a ele uma pergunta sobre quando deve vir para o Brasil, ele disse que o mais rápido possível, porque tem que resolver burocracias no Catar, principalmente a questão financeira, a questão que ele tem que receber, mas que deve receber durante essa semana. Confirmou também que o seu auxiliar, Kleber dos Santos, estará com ele, me disse é uma pessoa leal, confiável e muito boa no que faz. Também me confirmou que vai trazer um preparador físico, está sendo negociado um preparador físico. A informação que eu tive ontem é de que seria um preparador físico do Rio de Janeiro. Não se sabe de onde, se empregado ou fora do mercado. Alguém que Zé Ricardo já trabalhou, porque ele já trabalhou e é oriundo aqui do Rio de Janeiro, trabalhou no Flamengo, trabalhou também no Botafogo, trabalhou no Vasco da Gama, enfim, mas vai trazer um preparador físico. Mas deve vir mais gente com ele. A direção do Vasco está negociando com outros profissionais para que Zé Ricardo possa ter uma comissão técnica bastante corpulenta, com bastante gente que possa ajudá-lo. Talvez 2 auxiliares, um preparador físico e um bom analista de desempenho. Que a gente está tentando buscar aqui é aquele profissional do Cuiabá, que a gente já colocou aqui, mas o campeonato está terminando, o Cuiabá inclusive está brigando para não cair, tem um jogo hoje importante, está na zona de rebaixamento, então vai esperar um pouco em relação a isso. Mas o Zé Ricardo estava muito animado no contato que eu tive, e realmente isso eu acho importante passar para o torcedor, Emerson. Disse ele, é o maior desafio que eu tô abraçando na minha carreira. Zé Ricardo que já tá mexendo com o jogador, já tem gente vendo jogadores que ele quer, jogadores que moldem, como disse o Faísca ontem no Faísca Tá On, um esquema que ele usa muito, com 2 volantes, um mais de pegada, um pouco mais solto, jogando com, às vezes, 2 jogadores agudos pelas pontas, com 2 laterais que chegam muito. Enfim, ele tem uma possibilidade de jogar com um centroavante que seja mais flutuante, não tão fixo. Então ele já está buscando um jogador que possa, de alguma forma, atender essa dinâmica dele. Vamos esperar para o anúncio oficial. Ontem a Globoesporte.com informou o interesse do Vasco em Carlos Brasil está confirmado. Eu falei ontem também com o Carlos Brasil e ele me disse, está negociando, está bem adiantado. E eu perguntei, para quando? E ele disse também, para já. A gente está conversando, está em negociação. E eu perguntei do Corinthians,
ex-clube para onde ele foi no meio do ano, e ele me disse, não, com o Corinthians não vai ter problema nenhum. Mas há uma diferença do Carlos Brasil que estava aqui para o Carlos Brasil que vai chegar agora. Ele vem para o profissional. Ele deve fazer parte, vai fazer parte do departamento profissional. Perguntei a ele, mas em qual função, Carlos Brasil? Ele disse, vou estar ali dentro de uma gestão do futebol. Talvez ao lado de um executivo, com um coordenador técnico, enfim. Talvez seja aquele elo da base, aquele profissional que conhece bem a base e vai enquadrar os meninos, porque realmente é impossível. O Vasco faz boas campanhas na base, mas não tem nenhum profissional que faça essa transição. O que o Vasco tem perdido de jogador nessa transição da base, que vem dando resultados, ganhando títulos, disputando finais, para não aproveitar absolutamente ninguém em cima, o Carlos Brasil vai ser essa pessoa. A dúvida é, porque ele tem uma equipe de trabalho, Eduardo Húngaro sempre está com ele, há outros profissionais que estão sempre com ele, será que esse pessoal vem? Porque o que acontece? Com a saída do Alexandre Pássaro, na verdade, a gestão está procurando tirar todo mundo que de alguma forma estava linkado ao Alexandre Pássaro. Porque o Alexandre Pássaro, como eu informei na sexta-feira, aquela despedida dele com aquela divulgação não causou boa impressão. Foi um vazamento de informações e o Vasco meio que está querendo tirar todo mundo que tem alguma relação muito próxima a ele. E não se surpreendam se acontecer na base uma grande mudança. O Carlos Brasil no profissional e de repente o time dele vem todo para a base de novo e todo mundo que veio com o Alexandre Pássaro saia. Não tem a condição. O departamento de futebol do Vasco também deve sofrer alterações. Vai ser uma modificação muito grande, pelo menos é o que está se conversando. Sobre Fernando Praz, falei com o Fernando Praz ontem, ele está chegando no Brasil somente no dia 13, na segunda-feira da semana que vem. Ele tem uma proposta do Vasco, ele não me confirmou isso, mas eu tenho essa informação, ele tem uma proposta do Vasco e tem contato de 2 clubes, o Vasco e mais um. E ele vai ter essa semana aí para definir e principalmente para entender qual é a função dele. Seria o coordenador técnico, alguém que dentro de campo possa dar todo o suporte, todo o respaldo, possa também ser alguém dentro do vestiário importante para fazer no meio de campo com jogadores mais experientes, trazer um pouco mais da sua expertise na gestão de vestiário, já foi capitão de time, jogador muito importante, e o Fernando Praz deve também ser confirmado durante essa semana. É isso, Emerson. Zé Ricardo chegando, desafio maior da vida, Carlos Brasil praticamente fechado, não se sabe se vai trazer mais gente, talvez para mexer na base, mas vai fazer parte da transição da base para o profissional como um gestor também, um executivo dentro do futebol, e Fernando Praz chega no dia 13, somente no dia 13, na semana que vem, está na Europa, e aí vai se esperar ver o que ele vai resolver durante essa semana, o Vasco dando ok para ele, dando um caminho para ele saber o que ele vai fazer, aí sim ele deve dar ok ao Vasco da Gama. Ufa, 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 valeu Flávio Dias, obrigado por todas as informações. Eu pergunto a você, gostou do nome Zé Ricardo? Aprova a volta de Carlos Brasil agora para os profissionais do Vasco? E essa situação do Fernando Praz como coordenador técnico também seria importante? Eu quero saber a sua opinião sobre esses 3 profissionais comentando aqui embaixo, que vai ajudar bastante. E claro, não deixe de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque também ajuda esse vídeo e todo o canal Atenção Vascaínos crescer ainda mais. Já somos mais de 165 mil inscritos e eu conto sempre com a sua audiência e a sua curtida também aqui no canal. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, ouça a gente também no nosso podcast, no Spotify e outros agregadores, é importante demais, e também no nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, que também está muito importante, e eu quero também a sua audiência por lá. Hoje, segunda-feira, temos a nossa tradicional live, 7h30 da noite, e vamos fazer uma resenha muito importante, já avisando a semana do Vasco, que deve ser quentíssima. Com certeza você vai ter muitas informações aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima segunda-feira, a melhor de suas vidas, e eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante, 10 horas da manhã com você no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!